Bom dia, o meu grupo ficou com o tema Cultura Surda e ao longo desse vídeo vocês irão ver o meu grupo se apresentando e falando o nome para vocês. Bom, vamos começar. Boa tarde, meu nome é Pablo. Boa noite, o meu nome é Carol. Boa noite, meu nome é Mainara. Boa tarde, meu nome é Cauã. Continuo. Boa noite, meu nome é Maxwell. A cultura surda no Brasil é um tema complexo e abrangente, que envolve a língua, a identidade, a história e as lutas da comunidade surda. Neste trabalho, iremos explorar de forma aprofundada a cultura surda no Brasil, abordando diferentes aspectos e características dessa comunidade. Bom, o que seria a cultura surda? A cultura surda surgiu no Brasil em 1980. Ela engloba possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos que se reconhecem como surdos, abrangendo não apenas aspectos mais comuns da vida de cada um, mas também o grupo social que constitui. E qual seria a importância da cultura surda para o Brasil? Bom, a grande importância da cultura surda seria as pessoas se reconhecerem e poder exercer uma melhor comunicação e interação com os demais indivíduos. Através da minha pesquisa, eu pesquisei etapas da cultura surda ao longo dos anos. Em 1857, Dom Pedro II fundou o Instituto Imperial do Surdo-Mudo, dirigido pelo professor francês Ernest. Em 1957, o Instituto Imperial do Surdo-Mudo passou a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos, em consonância com os avanços na área da surdez. Em 1970, surgiu no Brasil a comunicação total, trazida pela professora Ivete Vasconcelos. Em 1980, a pesquisadora Grades pesquisou sobre a língua brasileira de sinais. História da comunidade surda. A chegada dos primeiros surdos no Brasil foi durante o período colonial, onde a maioria dos surdos eram negros, africanos, escravizados e também haviam indígenas. Essas pessoas, surdos e muitas vezes mudos, trabalhavam nos engenhos de açúcar e plantações de café. A ausência e descompreensão e discriminação levaram essas pessoas à margem da sociedade. A educação dos surdos só começou no século XIX, com a chegada do educador francês Ernest Hutt e com a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Um importante marco na história da educação inclusiva no Brasil foi o Instituto Nacional de Educação de Surdos Mudos de São Paulo, onde o principal objetivo era proporcionar educação e formação cultural aos surdos. Essas escolas contribuíram para o reconhecimento dos direitos dos surdos e desenvolvimento da linguagem de sinais brasileiras, Libras. A partir do século XIX, surgiram alguns movimentos e lutas pela inclusão e valorização da cultura surda. Alguns desses movimentos foram o movimento Deaf, Presidente No, nos Estados Unidos, o movimento surdo no Brasil. O movimento surdo buscava promover
a linguagem de sinais, a educação bilíngue e a inclusão dos surdos em todos os contextos sociais. O reconhecimento da Libra como língua oficial no país foi uma conquista muito importante, além das organizações como a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e a Associação de Surdos de São Paulo. Boa noite para todos. Eu andei pesquisando e achei muito importante um trechozinho de um livro que eu li, que fala: a literatura surda está relacionada com a cultura surda. A literatura da cultura surda conta da língua de sinais de determinada comunidade linguística e é constituída pelas histórias produzidas em línguas de sinais, pelas pessoas surdas, pelas histórias de vida que são frequentemente relatadas, pelos contos, pelas lendas, fábulas, piadas, poemas sinalizados, anedotas, jogos de linguagem e muito mais. Então, sobre identidade surda, os estudos sobre identidade surda sugerem que o outro indivíduo é fundamental na construção de uma identidade saudável. Seus aspectos são as pessoas que possuem a visão como principal sentido de inverter o mundo na sua experiência de vida, e é através de conhecimentos visuais. A cultura surda vem ganhando destaque positivo dentro da comunidade, por meio da arte que os surdos estão manifestando, por lutas, ideologia e história, produzindo entretenimento. Todo o material feito por surdos em língua brasileira de sinais, com apoio de expressões corporais. O principal objetivo é a expansão e apoderamento desse tipo de manifestação, que ainda é tão pouco conhecido e estereotipado. As manifestações variam em diferentes produções. No teatro, a Libras não é só um canal de comunicação, mas está como um papel de diferentes expressões corporais gestuais se convém como uma grande mistura de experimentações, causando sensações no público. Eu vou falar um pouquinho sobre educação e inclusão. A principal dificuldade enfrentada pela comunidade surda é a falta de profissionais capacitados nas instituições públicas e privadas, além do pouco conhecimento sobre a identidade, a cultura surda e a língua de sinais. A escola bilíngue é fundamental para a formação e educação do surdo, pois nela que o surdo se encontra e se sente totalmente incluído. A primeira língua utilizada é Libras, língua brasileira de sinais, pois essa é a primeira forma de comunicação entre eles. Vou falar um pouco sobre as conquistas e avanços na valorização da cultura surda no Brasil. Entre essas principais conquistas, tivemos 3 vitórias legais, que conta com 3 importantes leis dos últimos 13 anos, que é a lei que reconhece a língua brasileira de sinais, que é a Libra, como forma legal de comunicação. E em segundo temos a lei que exige o cumprimento da educação bilíngue, Libras e língua portuguesa na modalidade escrita. E em terceiro lugar, a gente tem a lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Também vou falar um pouco dos desafios que esses surdos vêm enfrentando, principalmente na educação, que vem desde a infância, que as crianças na educação básica, no processo de alfabetização, que elas têm como os principais desafios que se dá no dia a dia, diariamente, em lojas, cinemas, televisões, filmes não legendados, e eles sofrem muitos preconceitos pela falta de informação da sociedade, porque para eles, o surdo, eles não têm capacidade de de fazer várias funções. E também
fazendo assim também eles sofrerem bullying nas escolas, chamados até de macacos, por eles se comunicarem através de gestos, né? E também esses surdos, eles sofrem muito preconceito no mercado de trabalho, que nesse mercado de trabalho é muito mais compensável, muito mais interessante para a empresa contratar pessoas ouvintes, porque caso eles contratem algum surdo, eles não precisam gastar tempo e dinheiro para contratar um intérprete. E é bom também a gente debater que é muito importante a conscientização e a respeito da cultura da sociedade, né? Então, a cultura surda ela é fundamental para acolher e ter participação dos surdos na sociedade. E isso é essencial para que não se sintam excluídos e também que eles consigam encontrar alguns grupos, né? Já que eles têm realidades parecidas, eles se sentem representados, sendo assim, é o resultado de uma boa qualidade de vida e o bem-estar para todos eles. A gente pode concluir, né, que a cultura surda é uma forma de inclusão dos surdos, né, na sociedade, e também esses indivíduos podem acabar se apoiando em outros grupos também, voltado para a cultura surda, e também pode se apoiar tanto na parte familiar, empresas também, faculdades, universidades, entre outras instituições, né? Que oferece ali uma facilidade, né? Para a gente estar podendo conversar com os surdos. E que também pode visar a qualidade de vida entre eles. As pessoas surdas também podem melhorar seu bem-estar, né? E ter uma maior aceitação em toda a comunidade, aonde que ela estiver, aonde que ela for. Eu vou ler aqui agora um poema, uma poesia sobre a cultura surda, que a gente procurou aqui e achou. Poema do surdo. O teu silêncio é harmonioso, o teu jeito expressivo é muito gostoso. Sabes sorrir, sabes chorar, sabes, é claro, te expressar. Que o teu falar arrepia a gente, és falante de um sistema linguístico muito diferente. Compreender a tua fala, o teu sentimento é muito envolvimento. Essa língua visual especial quero aprender, nos ensina teu modo de ver, nos ensina teu modo de aprender, nos ensina a saber sobre as coisas do mundo. Autor desconhecido.